Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar do Papillon. Não sei se a pronúncia está correta, não falo esse idioma, imagino que seja francês, né? Mas não falo esse idioma, então me perdoe se a pronúncia não estiver correta, tá bom? É o Papillon, sei lá. Bom, em Papillon nós somos jardineiros, né? Que vamos plantar flores para ajudar as borboletas a fazer a polimerização, né? Esse jogo é um joguinho abstrato, né? O tema dele, na verdade, é bem simples. É um jogo aí bem interessante que não tem ainda lançado no Brasil. Manda lá para Buró, nosso vídeo, fala assim, Buró, traga esse jogo para o Brasil. Acho que tem a cara da Buró trazer esse jogo aqui. Muito bonito e interessante de jogar, tá? Tô trazendo aqui para vocês conhecerem, vocês comentarem vários vídeos nossos aí que a gente fala sobre alguns jogos que não tem no Brasil. Comentaram que vocês gostaram do vídeo, querendo que eu mostre mais alguns jogos que não tem por aqui. E daí eu queria pedir a ajuda de vocês, né? Esse tipo de vídeo aqui, como não são jogos que tem no Brasil, então não tem uma hype aqui no Brasil, não tem tanto engajamento. Então ajuda a gente, deixa o like se você gostar desse vídeo, comenta aqui embaixo alguma coisa para ajudar no engajamento do vídeo e compartilha aí com seus amigos para que eles também conheçam o jogo Papillon. Tá bom? Ajuda a gente a fazer com que esse vídeo tenha mais engajamento, porque geralmente esses menos conhecidos têm menos engajamento, tá bom? Acha lindíssima, tá? Esse jogo aqui é para 2 a 4 jogadores, a partir de 14 anos, 30 a 60 minutos. Falando sobre o tempo dele, mais ou menos isso mesmo, vai depender aí do AP de todo mundo, dependendo se está em 2, 3 ou 4 jogadores, mas ele é um jogo bem rapidinho, mesmo em 4 jogadores você joga aí no máximo em 1 hora, tá? Então é um jogo bem interessante, bem legal. Foi lançado pela Colossal Games, tá? Essa daqui é uma versão que a Poli trouxe para mim, Poli do Board Game Me, trouxe para mim lá da Argentina, de Buenos Aires. Esse daqui é um vídeo de completinho, então regras, gameplay e review, tá? Nessa ordem. Caso você não queira ver o gameplay, ou queira ir direto para o gameplay, não queira ver as regras, queira ver direto minha opinião, na descrição aí do vídeo eu vou deixar também a minutagem certinho, os minutinhos para você poder pular para a parte que você se interessar, se quiser ir direto ao ponto ali do que você se interessa, tá bom? Então, chega de enrolação, vamos aí para o vídeo de regras, gameplay na sequência e por último as minhas opiniões, minhas considerações sobre esse jogo. Primeira coisa, vamos começar o setup, tá? Você vai colocar esse tabuleiro com essa face aqui para cima, no centro da mesa, ao alcance de todos os jogadores. Você vai montar, né, todas as arvorezinhas das florzinhas, e esses discos você vai sortear e vai colocar um deles embaixo de cada uma dessas árvores, ó. Eles têm um encaixe aqui que fica bem certinho, de forma que você vai encaixar de forma que seja possível ver os números. Os números eles são diferentes, né, levemente diferentes entre cada disco. Então, por isso que é importante que você sorteie para cada árvore ali um disco diferente. Estas borboletinhas aqui, elas têm 2 de cada cor de flores diferentes. Então você vai colocar uma delas embaixo de cada árvorezinha da cor respectiva, né? Então vermelha aqui e vermelha aqui. Azul e azul. Estes gnominhos aqui, eles têm números atrás dele, ó, como vocês podem ver. Então você vai virar todos esses gnominhos com a face do gnominho para cima. Você vai embaralhar eles e então você vai colocar aqui na respectiva trilha de gnomos. Ela que vai ser pra gente o contador de rodadas. O jogo ele se passa ao longo de 8 rodadas. Então, esses gnominhos eles vão aqui. Vai entregar um jardineiro da respectiva cor para cada jogador e vai entregar um kit de borboletinhas, ó, que tem os pregadores, da cor daquele jardineiro para cada jogador. Então, para o jogador verde, a gente vai entregar o kit com todas aqui, ó, as borboletinhas verdes para aquele jogador. Essas minhoquinhas aqui você vai deixar também separado ao alcance de todos os jogadores. E por fim, os tiles de jardim aqui, ó, você vai deixar todos eles dentro da sacolinha do jogo, ok? Bom, em cada rodada você vai sortear tiles e vai colocar aqui nesses espaços marrons marcados no tabuleiro. E aí você vai sorteando.
Toda vez que sair um tile que tem aqui ó, o símbolo da minhoquinha, você tem que posicionar uma minhoquinha sobre aquele tile. Vai fazer isso até ocupar todos os espaços ali de jardim. Por fim, aqui no desenho do gnomo, você vai pegar o primeiro gnomo da trilha e colocar ele aberto ali para todos os jogadores. Na primeira rodada, você vai sortear de forma aleatória aqui na trilha, né? Da forma com que você preferir aqui na trilha. Tem uma informação adicional que eu esqueci de falar. Cada jogador ainda recebe uma quantidade inicial de minhoquinhas, tá? O primeiro jogador recebe 9 e todos os outros jogadores recebem 10, ok? Dessas minhoquinhas, porque elas vão ser necessárias desde o primeiro momento aqui para que a gente faça aqui o leilãozinho, né? Então aqui, fazendo isso, você está pronto para começar a jogar o jogo Papillon. O jogo ele se passa, como eu falei para vocês, ao longo de 8 rodadas, que são marcadas aqui pelos 8 gnomos do jardim principal. Nesse jogo, nós seremos jardineiros, né? Esses jardineiros aqui, que estamos tentando montar o mais bonito jardim de flores para atrair as borboletas e ajudar elas a polinizar. Polinizar, obrigado. Eu já estava falando o golpe de um Pokémon. Não, Pokémon não, do Yu-Gi-Oh! Polimerização. Bom, então a gente vai ajudar aqui as borboletinhas a polinizar, né? E vamos montar o jardim mais bonito ao longo de 8 rodadas. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Primeira fase do jogo, em cada uma dessas rodadas é composto por 3 fases. A fase em que você define a ordem dos jogadores, depois a fase em que a gente efetivamente escolhe os tiles, depois vem uma fase em que a gente monta, né, o nosso jardim, e por último a gente faz as borboletas polinizarem, né, conforme o que a gente fez ali no nosso jardim. Então a gente recomeça indo para a próxima ronda, né, e assim por diante. Então vamos lá, vamos começar por cada uma das etapas. A primeira etapa, a etapa das escolhas. Começando pelo jogador que estiver aqui no número 1, ele vai escolher aonde ele quer ir para sortear, aonde ele quer ir para poder escolher os tiles aqui de flor, né? Qual a ordem dele. Se ele colocar aqui, ele vai ter que pagar. Vai ser como se fosse uma trilha, né? Um leilão de lance único de quanto você está disposto a pagar para ser o primeiro jogador na escolha dos tiles, né? De jardim. Então, começando do jogador aqui, que está na posição número 1, está mais à direita, ele vai escolher aonde ele quer colocar o meeple dele, né, o jardineiro dele, para selecionar os tiles. Então, se ele for colocar aqui no espaço mais à direita, ele precisa pagar 5 dessas minhoquinhas aqui para o banco, para ele poder colocar ali. Esse outro espaço, 4, 3, 2, 1. A partir desse espaço aqui, você não paga nada, muito pelo contrário, na verdade você recebe do banco essa quantidade de minhoquinhas, tá? Então, no espaço mais à direita, você recebe 1, 2, 3 e 4. Só que o que é importante? Quando você for colocar o seu jardineiro, você sempre precisa colocar no espaço mais à direita. Tá? Então, se você for colocar aqui, dentre esses 0, se você for colocar no espaço 0, você precisa colocar no espaço mais à direita de todos. Então, vamos supor que esse jogador ele quer colocar aqui, então ele tem que pagar 2 minhoquinhas. Agora é a vez do branco. O branco, ele quer porque quer ser o primeiro. Então, ele já vai garantir aqui e vai pagar 5 minhoquinhas para o banco. O verde, ele não quer pagar nada, ele vai deixar o circo correr aí. Então, ele vai receber. Ele coloca no espaço de 0 mais à direita e ganha uma minhoquinha. O rosa também vai fazer isso, então ele coloca no espaço mais à direita e ganha 2 minhoquinhas. E assim a gente encerrou essa etapa da escolha da ordem, né? Daí a gente move todos os jardineiros nessa nova etapa para cá, tá bom? E a partir do primeiro jogador, agora, ele vai escolher uma linha que na escolha dele ou uma coluna, tá bom? Quando ele fizer isso, ele vai pegar todos os tiles daquela linha ou daquela coluna. Então vamos supor que o jogador branco ele escolheu essa daqui. Então ele pega todos esses tiles dessa coluna e leva para ele.
Agora é a vez do azul. O azul, ele vai escolher essa aqui. Então ele pega todos os tiles dessa linha para ele. Agora é a vez do jogador verde. O jogador verde, vamos supor que ele quer pegar essa linha aqui. Quando ele faz isso, ele também leva aquele tokenzinho de minhoquinha que estava sobre o tile. Por fim, sobrou um jogador rosa. Ele poderia escolher essa coluna aqui, levando esses dois tiles, ou essa linha, que ele levaria um tile mais a ficha de gnomo. Okay? Essa ficha de gnomo vai dar para ele uma minhoquinha, imediatamente assim que ele pegar. O que acontece? Se ele escolher aqui, que ele vai levar o gnomo mais o tile, ele vai poder pegar de dentro da sacolinha mais um tile. Essa regra é para que todos os jogadores tenham, no mínimo, 2 tiles a cada rodada. Esse tile que sobrou, ele é descartado do jogo. Na próxima etapa, os jogadores vão ter que pegar os seus tiles, e então eles vão ter que começar a montar o seu jardim. Os tiles sempre precisam estar encostados em um outro tile, tá? Então você vai colocar o primeiro tile e a partir do segundo sempre precisa estar encostado em outro tile. Você nunca vai poder colocar eles na diagonal dessa forma. E eles precisam corresponder à face que está encostando com a outra. Então aqui eu poderia fazer essa junção porque eu estou colocando vermelho com vermelho. Ou poderia fazer essa junção porque eu estou colocando roxo com roxo. Essa outra junção também é permitida porque eu estou colocando campo com campo. Essa junção aqui não é permitida. Ou essa não é permitida, porque daqui eu estou misturando o vermelho com o amarelo. Alguns tiles, eles têm mais abas, então eu poderia colocar dessa forma, e mais essa peça aqui, ó, estaria fazendo um campo de 3 vermelhas. Sempre que um jogador ele fechar um campo de uma cor, com no mínimo 2 tiles, ó, então aqui no caso está fechado, mesmo que eu coloque outro vermelho aqui, eu não poderia, porque ó, ele não conecta. Então aqui, esse vermelho ele já está fechado, já tem as duas cores vermelhas. Então eu coloco uma borboleta minha ali. Se eu tivesse fechado o campo de roxos, eu colocaria aqui. Da mesma forma, se eu tivesse feito essa daqui, junção de vermelhos, eu fechei também. Ó, não tem mais a possibilidade de eu aumentar esse vermelho. Vou colocar minha borboleta. Está fechado. Campos também precisam e podem ser fechados, né? Aqui, no caso, eu não estou fechando porque ainda tem uma aba aberta aqui para o campo. Mas, quando você fecha um campo, você não coloca a sua borboleta. Você coloca a sua borboleta somente em campos de flores. As borboletas aqui não ficam nos campos verdes, tá bom? Muito bem, essa fase aqui ela é simultânea. Os jogadores eles vão fazer ao mesmo tempo. Supor que eu fiz isso daqui e coloquei ali a minha borboletinha verde. Todos os jogadores, então, na ordem inversa da ordem dos jogadores. Então, se na escolha dos tiles o branco foi o primeiro jogador e o rosa foi o último, agora na ordem inversa, ou seja, o rosa vai ser o primeiro e o branco vai ser o último, devemos colocar as nossas borboletas que polinizaram aqui esses campos de flores naquelas flores que estão lá nas arvorezinhas. Como a gente faz isso? Todas as borboletas que estão aqui, a gente vai lá e coloca na árvore correspondente. Então aqui eu fechei uma vermelha, eu coloco aqui, prendendo ela, que é aqui, ó, um pregadorzinho, ó. Você vai colocar ela ali na flor vermelha. Se eu tivesse fechado aqui o roxo, muito simples, eu colocaria aqui na flor roxa. A borboleta, uma vez que você colocou em uma daquelas flores, elas não voltam mais para você. Então você tem apenas 12 borboletas para fazer isso, que são as borboletas que você tem no início do jogo. Muito bem, mas se o jogador, aqui nesse exemplo, eu conseguir montar um jardim de flores vermelhas de 3 tiles, né, com 3 espaços diferentes. Sendo assim, quando eu colocar minha borboleta aqui na vermelha, se ninguém tiver reclamado esse token aqui ainda, ninguém tiver pego ele ainda, eu pego ele para mim, então imediatamente eu posso pegar uma segunda borboleta minha e colocar numa árvore da cor desse token aqui que eu peguei. Não precisa ser na mesma árvore vermelha, mas eu preciso colocar em uma árvore vermelha. Eu poderia colocar nessa outra aqui. Essas são, só reforçando, é só se você tiver feito no mínimo 3 tiles, tá? Então aqui, no caso do roxo, se eu tivesse fechado o roxo,
não valeria, porque eu fechei um campo de roxo, mas só com 2 tiles. E se a gente colocar em uma árvore que não tenha sido reclamado ainda esse tokenzinho aqui. Então, ou seja, cada árvore só tem direito a essa borboleta adicional uma vez. Depois que todas as borboletas tiverem sido encaixadas, incluindo a borboleta bônus, então a gente recomeça a partida lá naquele tabuleiro central, abrindo novos tiles, pegando o gnomo e seguindo toda a sequência de jogo novamente do começo, como eu expliquei. Isso acontece 8 vezes. Quando o 8º turno acabar, então a gente vai para contagem de pontos, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Bom, fiz aqui um jardim basiquinho só para vocês compreenderem como é que vai ser a contagem de pontos. Para a contagem de pontos, a gente vai ter que usar o lado do verso aqui do tabuleiro, em que a gente vai ter a trilha de pontuação onde os jardineiros vão andando para contar os pontos. Bom, então vamos prosseguir para a contagem de pontos. Primeiramente, a gente vai olhar cada uma dessas árvores e vai ver como se fosse um controle de área, quem tem a maior quantidade de borboletas em cada árvore, tá? Então, neste caso aqui, o verde tem 3 borboletas aqui, o branco tem 2 e o azul tem 1. E aqui tem as pontuações. Neste caso, quem tem a maior quantidade de borboletas ganha 10 pontos, né? Então, nesse caso, o verdinho estaria ganhando 10 pontos. O branco, que tem 2, ele ganha a segunda colocação, ele ganha 6 pontos. O azul, que tem só 1, ganha 3. Você precisa ter pelo menos uma borboleta ali para ganhar a pontuação. Então, no caso, o rosa, como não tinha nenhuma borboleta, ele não ganha nenhum ponto, né? Aqui, no caso dessa árvore aqui, nós temos um empate entre as brancas, que tem 2, e as azuis, que tem 2. Nesse caso, elas dividem 11 pontos, que é a pontuação para o primeiro colocado. E se tivesse, sei lá, uma rosa aqui, ó, com pelo menos uma, ela ganharia os 8 pontos do segundo lugar, tá? Fora isso, além da pontuação ali do controle das árvorezinhas, você vai fazer a pontuação conforme o seu jardim montado aqui. O que te dá ponto no seu jardim? Você vai ganhar pontos conforme os seus 2 maiores jardins fechados, tá? Suas 2 maiores cores de flores fechadas. Não importa a cor. Pode ser 2 vermelhas, 2 roxas, uma amarela e uma roxa. É o que tiver mais, ok? Então, neste caso aqui, o que eu tenho maior fechado? A amarela e a vermelha. Essa roxa e essa vermelha seriam até, de repente, maiores, mas elas não estão fechadas. Tá vendo aqui, ó? Ainda tem espaços abertos para essa vermelha, tem espaço aberto para essa roxa, então não estão fechados. Então, nesse caso, eu estou fazendo pontos somente pela roxa e pela amarela. Quantos pontos eu ganho? Eu ganho 2 pontos por tile que compõe aquela maior quantidade de flores, tá? Então, nesse caso da amarela, eu tenho 1, 2, 3, 4 tiles compondo, 2 pontos por cada, 8 pontos aqui pela amarela. A vermelha, 1, 2, 3. Então, por essa vermelha, eu ganho 6 pontos, tá bom? E o que mais dá ponto? Borboletas. Tá vendo que alguns campos, eles possuem borboletinhas. Eu também ganho pontos por borboletas em campos fechados. Tá? Quantos pontos eu ganho? Eu ganho 1 ponto por cada borboleta que esteja fechada em algum campo. Então, neste caso aqui, eu tenho 3 borboletinhas aqui. 1, 2, 3, eu faço 3 pontos. Essa borboletinha aqui, ela está no meu jardim, mas ela não está fechada, esse campo está aberto. Então eu não faço ponto nenhum. Aqui está fechado, então mais 1 ponto. Essas duas não estão fechadas. Aqui eu tenho um campo fechado, porém não tem nenhuma borboleta dentro dele. Então eu não faço nenhum ponto também. 1 ponto também por cada minhoquinha dessa que tiver restado. Então minhoquinhas são pontos para você também no fim do jogo. Tá bom? E é isso, tudo que dá ponto. No fim, quem tiver mais pontos é o vencedor. Uma coisa que eu esqueci de mencionar também é que o máximo que um jogador pode ter de minhoquinhas durante a partida é 12, tá? Então ele precisa ir gastando para não ficar com 12 ao longo. Se ele fosse ganhar mais minhoquinhas além das 12, ele não pode ganhar aquela quantidade de minhoquinhas, tá bom? Bom, essas são as regras, ele é bem simples, vamos pro gameplay. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vocês já viram a regra aqui no vídeo anterior, se vocês quiserem voltar aqui na descrição.
para poderem checar as regras novamente. A gente vai jogar o Papillon e essa vai ser a nossa gameplay. Isso aí, bora jogar. Bora ganhar. Quem começa? Bom, eu tô aqui no primeiro lugar. Eu vou escolher aqui, ó. Por que eu sou o último? Você é a segunda. Vai escolher a ordem. Eu vou pagar a lagarta. Esse sim. Ah, tá. É que você tá de azul, por isso que você é a última. Não, é verdade. Eu vou pagar a lagarta. E a gente pode mudar depois aqui de novo? Não. Na próxima rodada, só. Então eu vou ser um pouco mais ousado. Só pra ficar claro, é a primeira partida do Bruno, tá? Eu e a Duda já jogamos. O Bruno é a primeira partida. Já joguei no Joga Mana. Mulheres, venham conhecer nosso evento. Muito legal. Bom, então vamos lá resolver. Então o Bruno foi o mais usado aqui, começou pagando 3 oruguitas. Tô rasgando. Ou lagartas em português. Eu gostei tanto do termo oruguita que agora eu quero usar só oruguita. Eu vou pagar 2. Tortuguita vira tortuguita. E eu pago uma só. Mas isso aqui não vira tartaruga. Por isso que ele não tem nada a ver. Bruno, você escolhe aí a Só sua. escolha que eu quero. Vou pegar esse cara aqui. Posso pegar esse aqui, né? Você pode pegar o contrário também. Pode. Se você não. Muito bom. Eu posso começar a montar aqui. Pode? Tá, sou eu. Tá. Eu quero esse daqui. Eu nem queria. Qual deles você quer? O do Bruno ou o meu? Tudo. Vou pegar esse daqui. Pelo menos eu ganhei uma oruguita. Já fechei uma borboleta. Bom, senhora, já fechei uma borboleta. Já puxei duas. Eu achei que era mentira. Eu falei, não. Fechei duas braboletas e ainda fiz um jardinzinho roxo. Ninguém pegou aqui o. Eu fiz um vermelhinho. Esse. Ninguém quis o gnomo Você fez zero? o... Eu fechei aqui o amarelo. Não fechei também, né? Poxa, aqui. Fechou um roxo. Então, beleza, agora na ordem inversa do sentido do jogo, a gente coloca nas árvores que somos É nós. você que Tá valendo 9 pontos, ali tá valendo 9 pontos. Eu vou aqui. Vamos botar nessa flor vale aqui. que vale 9 e 6, né? Vai que eu fico em segundo lugar, né? Muito bom. Posso colocar no pico? A mal Bruno foi de 11 pontos, né? Por isso que ele pegou o roxo, né? Eu nem tinha pensado nisso. Eu vi muita borboleta lá e falei, beleza. Quero as borboletas. Beleza, agora Eu a nem gente sabia que você gostava de borboleta assim. Borboleta pra pontos. repõe aqui, ó. Ajuda aí a repor. Nessa rodada, o gnômio vale 2 pontos. Você nem gosta de gnomo. É. Babi, gnominho pra você. Você sabe que o Babi não assiste os vídeos, né? Eu vou fazer ela assistir só pelo gnomo. Só pra vocês entenderem, a Babi é uma pessoa que tem medo de gnomos, por isso. Ela tem que fumar umas coisinhas diferenciadas aí pra ver gnomo. Então agora é o Bruno que começa colocando o jardineiro dele. E as árvores? Somos nós. Não consigo ouvir o jardineiro e não pensar nisso. Eu vou vir humilde aqui, ó. Quero 4 minhoquinhas. Bruno ganhando 4 oruguitas. Agradecido. Então, eu vou vir aqui pra ganhar uma oruguita. Já paguei, né? Agora eu pago de volta. Bom, então vocês deixaram a bola aí pra mim. Pra você pagar. Eu pago uma oruguita. E o que eu quero? Ir pra Paris. O que eu quero? Eu pensei nisso também. Eu vou pegar essa daqui, ó. A nossa diretora não aprovou isso. A nossa diretora ali. O cara furou os olhos tudo. Não aprovou. Nossa senhora. Obrigada. Você já pegou 4, tá querendo o quê? Eu vou fazer um. Pô, Vou continuar. Eu vou fazer uma floresta de borboletas aqui. É isso. Me dê. o minha pegou 4. Eu posso fechar elas com qualquer espaço, assim, né? Por exemplo, assim, tá fechado tudo, né? Ou não? Não posso fechar assim. O que você tá falando? Tá fechado? Aí não tá. Não pode. Tem que encostar Tem que amarelo encostar. com amarelo. Olha, eu fiz um coração. Que bonito. E se eu colocar aqui assim, que não tá fechado, não pode, né? Então assim. Em todo lado.
Sim. Então, pô, vocês estão... Tivemos uns Eu problemas fechei, técnicos eu aqui. fechei um coração roxo. Vocês estão com um abuso psicológico. Aqui foi 2 brabuletas? Não, uma só pelo espaço Não, todo. uma só pelos pastores. Brabuleta. Fechou 2 agora? Sim, Marvi. É isso. Você colocou aquela vermelha então, que não estava fechada. É verdade, né? Vamos voltar. Olha Olha só, só, hein? Volta. Olha aí a Duda roubando na mão grande que não tinha fechado coisa nenhuma que eu tava vendo, né? Aí, ó. Bagunçou todas minhas brabuletas. Então, beleza. Agora na ordem inversa, o Bruno primeiro. Vou colocar aqui primeiro todo mundo no lugarzinho. Botei, agora borboletinho. Nozinho. A gente é bobo, mas não é tão bobo, né? Vamos maior aqui. Eu já errei no primeiro. Então, agora é a Duda. Eu fechei um tile, um coração roxo com 4. Aqui eu pego o negocinho, né? É. Eu tenho direito a pôr mais uma borboleta, é isso? Sei. Já tirou sua reza aí. Em qualquer um ou é no roxo? Qualquer um dos roxos. A gente já não tem o mesmo roxo, né? E um amarelo. Amarelo. Vamos tentar não me brigar pelo amarelo por enquanto, né, filha? Beleza. Por enquanto. Beleza. Eu não vou colocar nada porque eu não fechei nada. Tô me preparando. No jardim. A virada vai vir. Essa daqui a gente podia pôr lá, né? As que a gente já usou. Pode ser. Não vai precisar mais dela. Bom, então, vamos lá. Recomeçar. Caraca, eu tô sempre no meio. Não tá sendo ousado. Literalmente, né? Comedida demais. Literalmente, eu não saio do meio aqui. Olha esse jardim, meu amigo. O jardineiro é Jesus. E as árvores. Ó o riozinho ali. Uma fonte. Bonito. E agora o gnômio vale um ponto. Acho que ia colocar no vídeo o computador para você vai falar do jardineiro. Coloca. Vai ficar top. Agora o gnômio vale um ponto e Bruno é quem começa. Ousadíssimo. Tô Por que pensando. você começa? Quem que começa? Sofia? Eu? Como assim? É na ordem que foi. Ah, né? tudo bem, pode ser. Depende do ponto de vista. E eu continuo no meio. É assim, pessoal. No meio. Eu vou vir aqui, ó. Nossa, o cara tá querendo, hein? Vai pagar lagarto. Paga seus lagartos aí, cara. Vou pagar 3 oruguitas. Sou eu agora. Eu vou vir no 2. Vou pagar 2. Você queria 2? Não. Não entendi, mas tá bom. Deixa eu pensar o quanto eu quero. 0, né? O quê? 0. O quê? É, 0. É? Não sei. É. Talvez, será? Tem muita amarelinha ali, eu quero os amarelinhos. Mas eu não sei se eu quero tanto os amarelinhos também, né? Fez Eu mó quero. cagada com os amarelos Eu aí. vou querer os amarelinhos. Olha. Agora eu fiquei em último. Finalmente sai do meio. 4 de 4. 4 lagartinhas. Posso começar, não posso começar. Comece então, senhor. Deixa eu pegar esse cara aqui. Só pra cagar meu. Você pegou meus azuis. Aquela baguncinha. Seu filho da mãe. Depois que Não eu falar, fazer não aquela pode falar. sacanagem na outra, eu aprendi que dá pra fazer isso aí. Olha que coisa linda aqui, ó. Vou fechar 32 borboletas agora aqui, ó. Coisa linda. Só pra cagar o meu jogo, né? Nossa. Ah, mas eu tô querendo pai, então vou pegar aqui, ó. Eu vou aqui então. Não é o gnômio. Esses pontos das braboletas a gente só soma no final. Só. Beleza. Cri. O pessoal tá pensando. O cérebro tá torrando aqui, entendeu? Caraca, que jogada top que eu fiz aqui, hein? Olha isso, tô orgulhoso de mim. A minha foi uma bela bosta. Vingança. Bela bosta a minha. A mantém usando as que já tinha?
Como é que é? Eu não lembrava que você colocava de novo que já tinha. Qual é o novo que você É fechou? um novo, eu acabei de Ah, fechar. então eu não fechei Eu não nada. tinha vermelho. É verdade. Eu fechei um azulzinho humilde aqui. Não fechei nada agora. Mas eu peguei um gnomo. Top. Então, senhora Eduarda, você Eu não não fechou fechei nada. nada agora. Então tá, então só volta pra lá em terceiro lugar. Então agora sou eu. Eu vou querer colocar primeiro a minha vermelha. Vou colocar aqui, ó. Só que é uma gigantona, então eu já vou pegar minha extra Já põe. e já vou colocar aqui também, ó. Eu vou pegar minha azulzinha, humilde, e vou colocar aqui junto com a outra humilde. E eu tenho uma roxa aqui ainda para colocar. Eu vou disputar aqui esse território com você, Bruno. Não, porque Big Sujo é melhor. Porque ela já tem duas. Ah, não, mas. É mais fácil disputar Tem que uma. pensar, tem que pensar no prazo. A longo prazo eu vou pôr mais ali. Mas por quê? Pra garantir. Já tá ganhando? Pra garantir, ué. Não precisa de mais. Então, senhor Bruno, Fala comigo. novamente você, Eu de novo. quanto você quer. Quem pega as daqui tá estourando, né? Depende. Lá de baixo ali, né? O negócio tá bom, né? Eu vou nele mesmo. Aqui, ó. Toma. Zero ideia. Quantas oruguitas eu tenho? 1, 2, 5, 3, 4, 5. Ah, não vai sobrar muita coisa pra mim, então eu vou ganhar oruguita nessa. Agora vou eu, né? Vai. Bola cantada, né? A gente já sabia. Paguei 3 pra pegar isso tudo aqui, tá bom. A 4 aí pra... 4 talhos, 2 minhocas. Eu vou pegar esse aqui. Porque tinha um tile que eu queria, cara. Eu vou pegar esse que ainda vem com 2 pontos de vitória de blinde, né? Fechei um azul. Eu não posso fazer essa conexão aqui, né? Ó. Com o aparelho Não. aqui, né? Fechei um azul e um vermelho. Esse é o foda do quebra-cabeça desse jogo. Deixa eu já pôr pra não esquecer que aqui é um azul. Porcaria. Esse é o foda do quebra-cabeça desse jogo. Um vermelho de 4. Que isso. A Marisa tá na mente de vocês. Fechei nada nessa daqui, só fechei Fechei campo. 2 agora. Eu não queria, eu queria pegar esse aqui mesmo. Peguei o que eu queria. Não consigo fechar as coisas que eu queria fechar agora também. Vou fechar um roxo Olha, aqui. então sempre Acho que eu vou chora. fechar aqui. Sempre Vou chora. fechar um roxo aqui, pra dizer que eu não fechei nada nessa. Então, eu começo, né? Vou botar aqui na roxa. Você vai Olha lá. botar na roxa? Quinta série bateu aqui. Vai lá. Cara, não tem nada a ver. Boa! Sucesso! Aí. Acabou? Bom, eu vou pôr um na azulzinha. Lá vai. Não, vou na azul que não tá na competição, né? Ah, você vai? Vou. Então vai. Porque aqui, se a gente competir, vai ser 3, meu pai. Você. Então tá bom. Agora eu vou lá. Filho da puta, eu vou Ele tá fazendo mais dinheiro com você, tá ligado? Agora vai. Agora. Não, é um de cada vez. Mas já é a vermelha. Agora é ele, depois volta pra vocês. Ah, é a minha azul, né? Eu vou garantir 10 ali mesmo. Vou colocar aqui em cima, né? Pode pôr onde você quiser na cor. Tá bom. Bom, a vermelha eu tenho 4 tiles nela, então eu vou ganhar mais uma vermelha. E eu vou no safe, eu não vou competir vermelha com frango, não. Você tava querendo vermelho, Bruno? Vai, Bruno, você começa. Eu começo. Vai pagar muito aí? Eu não vou pagar tanto assim, não. Humilde, vamos jogar de humilde? Cadê? Eu tô aqui. Aí, Aqui? Bruno. Não, sou. Você é o Eu rosa? sou rosa. Quem inventou trocar as cores? Ah, o Bruno sempre joga de azul, eu também tô Mas confuso. é que eu gosto de borboleta azul. Eu tô confuso. E eu jogo de roxo, não tem roxo. A regra aqui do grupo é clara. Eu sempre jogo de verde e o Bruno sempre de azul. E eu de roxo. Quando o tem roxo? Cadê o roxo, então? Quando tem roxo, velho. Eu Eu vou jogo de garantir vermelho. 3 aqui, né? 3? 3? Será que é isso mesmo? De rosa. Trenzinho? É jogo de Trenzinho. borboleta, não. 3 de 3. 3 não, vou pegar 4. Então, tá 4. Meu Deus do céu. Paga o aluguel. Jogando o boneco. Eu vou ganhar uma. Não quer deixar barato no Fran, né? Quem vai pagar uma? Uma, então. É uma merda essa primeira escolha. Não dá pra ganhar tudo, né?
É a vida. Eu quero essa aqui, ó. Essa linha. Eu tô vendo a sabotagem, tá? Sabotagem, cara. Eu não Sabotagem. jogo. Você é ruim. Eu tô sentindo, tá? Eu tô sentindo aqui a sabotagem. Um jogo real que eu nem precisava disso, não. Tá vendo? A vida cobrando? Vou pegar isso daqui. Isso daqui. Um pontinho. Esse aqui nós começamos. Vou pegar esse aqui e um pontinho. Um ponto humilde. Suas borboletas estão me atrapalhando, senhora. Você tá matando minhas borboletas. Achei a borboleta. Meu Deus. Vou fazer uma roxa aqui. E uma vermelha? É isso aí? É isso aí. Uma roxa e uma vermelha. Ah, sou eu. Caralho, porra. Perdão aí, perdão pelo. Perdão pelo vacilo. Ô, você não entendeu que você é a rosa ainda? Sim, eu entendi agora que eu olhei aqui e pensei que era você, e ali era eu, pensei que tô voando. Ah, eu tô voando. Pode ir lá, Bruno. Fui tapeado. Meu Deus do céu. Pode ir lá onde, cara? Não tinha, Tá com a rosa na Ah. sua cara. não tinha borboleta nenhuma só colocar no lugar nenhum. Só vaza, tudo. Eu tenho. E agora, hein? Vamos brincar aqui. Agora você foi. Duda, vamos brincar aqui, ó. É melhor, né? Garantir o lugar, hein? E aqui eu vou na roxa. Não, aqui eu vou garantir meu ponto. Oh, meu Deus. Minha borboleta de cabeça pra... Ih, quebrou o galho. Ih, quebrou o brinquedo. Hein? Morreu. Nossa. Eu não soube a pessoa fazer isso. A gente sabe. Então põe direito a borboleta aí. Ó, eu vou colocar aqui, ó, a minha amarela. A gente aqui, ó. Eu tenho 0 amarelas. Não, eu tenho amarelas. E daí Eu tenho todas. é de 3, então eu ganho essa parada aqui, ó. Foi mais uma. E vou pôr mais uma aqui, ó. Lá vai ele biscoitar na minha. É a minha! Dá Duda, velho. Meu Deus do céu! Porra. Você tá sofrendo por mim, né? Caraca! Agora você entende o que eu faço quando eu não jogo de verde. Cara, o problema não é que eu não tô jogando de azul. O problema é que eu tô jogando de rosa, tipo. Eu nunca joguei de rosas. Ué, essa é a primeira vez, né? Pra tudo é uma primeira vez. Sim, mas tipo, eu bato o olho assim, eu vejo azul, verde e rosa. Eu falo, eu não sou. Preconceituoso. Não, eu simplesmente não jogo de rosa. Meninas jogam de azul. E meninos de rosa. Rosofóbico. Machista. Rosofóbico. Esse tá falando. Como é que é heterotop? Aqui. Então o gnômio vale 1 ponto. Quem começa sou eu. É tu. E eu sempre no meio. A decisão é sua, né? Sim. Vou pagar aqui minha oruguita. Ah, eu vou pagar também Oruguita agora. Vou de 2. Você tá cheio das oruguitas, você podia ter avançado, né? De 3. Duda vai ganhar porque tá economizando nas oruguitas. Vocês também estão cheios de Oruguita aí, ó. O Bruno nem tanto, você tá. Cara, eu tô com muita brabuleta, tá? Nossa, tem uma. Eu vou nem ficar olhando muito, porque vai que o Bruno pega, mas tem uma peça ali que eu quero muito. Não olha pra ele não ver qual que é. É, se Deus vai Pô, pegar essa para sacanagem. de ser bico sujo, vai. Cara, tem muita peça que eu quero também. Eu nem penso na primeira. Eu preciso que eu não sou fechar minhas primeira coisas mesmo. aqui. Aí, Fechar minhas Não, é porque é uma que é perfeita pra mim, sabe? Vou pegar essa de baixo aqui. pegou a que você queria? Não. É a sua vez. né? Agora eu vou pensar. Mas você vai pegar, tenho certeza. Já preciso começar a fechar minhas coisas aqui. Eu só senão vai dar pensei que ruim. eu vou pensar. Fecha minhas coisas. Pegou. F. Tudo bem, eu me viro com essa daqui. Dá pra ser também. Porque essa aqui encaixa perfeito aqui, ó. Fechei mais uma vermelha. Fechei uma azul, fechei uma vermelha. Mano, eu vou fechar uma azul gigante. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que coisa linda, meu Deus. Olha, olha. Você é louco. Por isso que eu peguei essa peça. É louco, cachoeira. Pois é. Deixa uma gigantesca. Tem ainda braboleta azul? Tem nas duas. Deixa eu testar um negócio aqui. Deixa eu testar um negócio. Bom, mas aí fecha aqui, irmão.
Não dá. Droga. Mas tudo bem. Eu vou mudar minha estratégia então. A vermelha eu fechei mesmo. Ai, pegou minha peça? Não pode dar uma peça pro amiguinho. Eu achei que dava pra eu fechar, mas não dá. Deixa eu trocar. Colocar essa aqui, não dá. Esse aqui tem que ser. Esse gnômio vai embora, essa peça cai. Cara, eu tô pensando nas coisas aqui, não tá dando nada. Tá achando... Pô, mas seu jardim tá imenso, cara. É gigante. Aí que tá o perigo, mano. E eu só tenho mais 2 borboletas. Olha, o cara tá milhão. Tá mesmo? Eu não fechei nenhuma aqui agora. Eu fechei uma. Então, vamos lá, minha vez. Um azul. Mazu. E daí eu vou colocar aqui. Aqui. Só que é de 3, então eu já peguei esse. E daí eu vou poder colocar mais uma. Você vai pôr no do Bruno pra pegar 6 pontos. É, você já ganha 6 pontos aí. Obrigado. Você. Olha eu. Já que você fez isso, vamos brincar aqui também. Vamos brincar aí também. Olha aí, ó. Tudo bem. Né? É que ele já sou também, né? Aqui é meu, né? Vamos brincar. Eu posso pôr uma borboletinha Agora agora? eu só quero fechar a vermelha. Agora eu só vou fechar a vermelha. Eu vou pegar todas as vermelhas que aparecer. Que rancor nesse coraçãozinho. Eu só tenho mais uma pra colocar. Quando terminar de colocar, acabou o jogo? Oi? Acabou o jogo? Não, acabaram Não. pelas rodadas. Acaba pelas rodadas, eu vou ficar assistindo só. Beleza, hein, Francisco? Beleza, hein, Bruno? Distribuiu as borboletas. É, eu só não vou colocar borboleta, mas eu ainda posso ir aumentando o jardim. Pode ir fechando borboleta aqui. É, exato. Vai fazer como? Nessa hora, né? Sim. Nesse momento. Ai, que dor no coração. Tá doendo? Uhum. Não chora. Não consigo fazer nada. Agora só. Vamos pegar esses 3 aqui, né? Dá um pontinho. Vamos tentar fechar alguma coisa aqui. É aí que eu tô pensando. Vixe, vai demorar. Uma roxa aqui. Cala a boca. Ó, que nem uma régua essa daí. Sim. Perfeitinho. Então, beleza. Começando pelo Bruno. Acho que eu tô jogando errado isso aqui. Pra fazer com certo. Você entendeu que a ideia é colocar borboletas nas árvores, né? Então, acho que tô jogando errado. Nossa, Eu tô com a tropa aqui. Caraca, mano. mas vai acabar o jogo e ele Agora não põe sou eu. borboleta, cara. Eu vou uma borboleta aqui. Como não tem borboleta? Não vou tirar a sua reinado, então só tô garantindo 8 pontos. Menor é dela. Não. Ela falou, tá É. bom. Que tristeza. É, mas eu vou tirar o seu reinado aqui, né? Já que você acabei sujando. Não, mas não era meu reinado ali, não. Mas ali a gente tava lutando. A gente tava empatado. Assim. Ali o reinado é meu agora. Vou onde, cara? Ah, o Bruno. Que eu vou? Sou eu aqui. Eu vou na roxa aqui de novo. Vamos aqui então, né? Ah lá, vai bagunçar. Ali eu já ganhei. Eu fiz roxa, né? Então. Vamos... Garantir pelo menos 3 pontos, né? Sim. Portanto, são os 3 pontos. O Né? importante é saber que você O time jogou bem. O time jogou bem, jogou bem. Você pôs Garantiu os 3 borboletas. pontos. Depois você deixou legal. Sério, você pôs 4 borboletas. Cara, é feio ficar lá, Humilhando, foram 4. Você entendeu o jogo? É feio ficar humilhando. Eu acho que eu foquei em outras borboletas. É isso que esse que eu tinha colocado. Nossa, Bruno, mas eu fechei borboleta mesmo assim, cara. Cara, o problema é que eu quis fazer um jardinzinho, uma doideira de girassóis aqui. E eu mamei. Eu quis fazer um azul, mas aí eu pulei pra outra coisa. Eu vi que não conseguia, tipo, lá, né, Fran? Tudo jogo é esse, não conseguiu, vai pro próximo. Achei de oruguita essa, hein? E eu, Gnome, acho que é o de 3 agora. Não, de 2. E por 3? Ninguém. Acho que não tinha Gnome de 3. Não veio isso pra falar. Eu sou a primeira? Pela primeira vez. Que É coisa. tu. Na última rodada eu sou a primeira. Pra mim deu mesmo. Tá bom, então eu vou pagar Precisava. 3.
Você percebeu que até você tá se confundindo? Opa! Foi mal. Foi o Bruno, ele entrou na minha mente. Claustrofóbica. Entrou na minha mente. Cara, eu sei que o Bruno vai com vontade ali, então. Eu vou aqui, ó. Vai ganhar a tortuguita. Ganhar mais um Mita? Pega lá também. Tortuguita. Eu vou jogar humilde aqui, ó, 4. 4 humilde aqui, ó. Imaginei que você fosse com vontade, né? Não tenho muita opção, né? Se não fizer alguma coisa agora, não faço nada, né? Cara, não tem nenhum amarelo, azul e roxo, né? Não. Não, tristeza. Tem. Tem, mas não é configuração do príncipe, já olhei. Já. Então deu ruim, né? Foi muito quase que deu bom. Precisava que o azul estivesse aqui. Do outro lado, Foi bem quase. Foi quase. Mas como não tem, a gente vai pro outro lado. Só olha. Tem vermelho e azul? Não tem também, né? Eu evidenciei. Que merda, hein? As duas coisas que eu tinha bonitinho pra fazer aqui não vai dar. Vermelho e roxo. Ele foi o quê? Vermelho. O roxo tá do outro lado. Cara, o roxo tá do outro lado, velho. Que saco. Não vai dar pra fechar em cima, não dá pra fechar embaixo. Você já sabe que não dá pra correr muito atrás da merda. Eu já tô vendo que eu tô ferrado. Então, só aceito. Eu vou pegar esse daqui, tá maiorzinho. É isso aí. Vou pegar esse cara. Vai pegar esse daí e não vai fazer nada com Não ele. vou fazer nada. Ganhei uma minhoquinha, 4 taio. Eu vou churar. É isso. Eu vou pegar essa, daí eu pego uma fechada aqui do saco. Se der a minha, a gente vai fazer um negocinho aqui, hein? 2 gnomos e uma pecinha por ela. Deixa eu pegar essa, vou pegar essa. Agora eu vou distribuir borboleta aqui, tá? Pra quem tava falando muito aí. Você rasga de borboleta. Que bom, né? Pelo menos isso. Ainda tá faltando 6 pra jogar aqui. 6 não, 5. Bora lá, eu não tenho nada pra colocar, então eu já vou tirar meu jardineiro. Não, Bruno, primeiro, né? Então primeiro não, primeiro é Você. Eu vou roubar no saco. Por que isso? Porque você quis brigar, eu vou brigar. Tá, 2x2, vocês estão brigando pelo quê aí? Como é que Pelo 7. Eu não olhei embaixo. não faz nada? Se a dúvida não tem mais nada, então agora sou eu que vou distribuir aqui, meu parceiro. Tem 3 borboletas só pra pôr. É isso. Vai morrer com 5. Vou pegar 5 pontinhos ali, humilde. Tá bom, primeiro eu Não, tenho que primeiro colocar lugar. um ponto no. Vou primeiro colocar um ponto vermelho. Esse daqui eu não vou ganhar mais nada, porque fechando o preto. Porque só fazer agora. Já foi o vermelho. Então vou colocar essa daqui aqui. Você ganha 5, pelo menos. 5 humilde. Agora azul. Ali azul já tô garantido, né? Tá. Então eu vou colocar esse cara aqui. Vai ganhar 3. Vou ganhar 3. E amarelo. Amarelo tá um bagulho doido ali, né? É aqui, né? Que tem 2 só. Aí tem 2 só. Você vai fazer garantir 6 pontos. É, É isso. melhor que nada. Porra, melhor que nada. 6 pontos, cara. Acho que foi isso aí, né? Foi. Finish. Finish! O Fran já se matou ali, ó. Porque agora a gente vira El Tabuleiro. É pra contar os pontos. Vamos lá, essa daqui. Em primeiro lugar, 8 pontos. Em primeiro lugar tá a Duda. Então o jardineiro azul anda 8. Segundo lugar, 5 pontos. Então Bruno, 5 pontos. Ok. Olha aí, ó. Ok, Então essa essa tira. já foi. A outra vermelha. Primeiro lugar, 10 pontos. É. Eu, 10 pontos. Segundo lugar, 7 pontos aí pro azul. 15. Muito obrigada. Jura aula de matemática. É. Nada. Beleza. Vamos pra roxa, então? Primeiro lugar, 11 pontos. 11 pontos é o Fran. Sou eu. Fran. 21, né? 21. Aqui. Segundo lugar, vocês dois com 7 pontos. Dali. Eu tô com 15, eu vou para 13. Não, 12. E a Duda vai para 20. Aquela 11 pontos pra Duda. 33. Eu não tava achando que essa porra era eu, sabia? Chora, bebê. E 8 pontos pra mim. 39. E a azul, que foi uma baguncinha, né, senhora Eduarda? Lógico. Deu 7 pontos pra mim, 7 pontos pra Duda. 36 e 40. E 3 pontos pro Bruno. Calma que eu tô chegando, hein? 15. Nessa velocidade você chega longe. Aí, agora ele fez 10 pontos. É, Né? agora aqui você fez 10.
E eu fiz 6. Você é o verde, né? É. Então 42. Nessa aqui, Duda fez 9 49. e eu fiz 5. A gente tá pau a pau. 47. Eu e o Fred Chegou no jogamos 50 verdade. para, né? Oi? Chegou no 50 para, né? Não. Você viu, hein? Esse pai na... Nessa daqui, eu fiz 9. Botei E o voltou. Bruno fez 6. Você fez 9, você foi para 56. Aqui, é. E você fez 6. E eu fui para 31. Beleza. Pontos de Oruguitas. 1 ponto para cada Oruguita. Tenho 6. 56. Tenho 7. Eu tenho 13. Tá, eu Caraca. fiz 7, então eu vim pro 40. Calma que eu tô chegando, tá? Você fez quanto? 13. 13. Então 25. Tô falando da volta do meu caminho texto. Agora, Borboletas fechadas. conta borboletas fechadas. Deixa eu começar de novo, pra não me confundir. Dois? 13. Não, 14. Essa aqui. Pra mim foi 17. Você tá. Vou mandar meu preço. 57. Olha aí, ó. Passei, hein? Agora 14. foi quase. 12. 37. Acabou. Beleza. Não, tem as 2 maiores áreas. Cada jogador vai ver as suas 2 maiores áreas fechadas, independente da cor da flor. E faz 2 pontos por tile que está formando aquela área. Que tristeza. Vou chorar agora. Não, 16. Como é que é? É 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, por tile. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São os 2 maiores. Eu só fiz 3 aqui mesmo. 1, 2, 3. E vê um outro de 2. Sim, vai ter que ser isso não. Também 10. 17. 16. O meu foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui nessa vermelha. E um de 3. Você tá 49 e 52. Eu fiz 18. Caraca. 52 não, né? 102. Depende do ponto de vista. 102. Então, vitória. Caramba. Francisco. Tirando o fato que eu quase tomei a volta. Tirando o fato que Muito você bom. não sabe jogar, né? Você esqueceu que o jogo era pra colocar Borboleta. borboleta. Eu enjaulei várias borboletas aqui, tá? Considerações sobre o jogo Papillon. Primeiro falando sobre a arte e componentes do jogo. Bom, a arte dele é lindíssima, começando pela caixa, né? Bem minimalista, bem simples. Não costumo gostar muito de caixas brancas, mas essa daqui eu achei muito linda. Aqui nessa lateral, ó, o detalhe aí com os 4 tipos de borboletas. A arte do jogo todo é muito bonita. Minha ressalva vai somente para a qualidade dos componentes. Aquela borboletinha que você prende nas florezinhas são bem delicadas, tem que tomar cuidado ali no manuseio. Tanto que o jogo sabe que elas são delicadas, que ele manda até um joguinho a mais ali de algumas para você, caso quebre alguma, você ter reposição. E as flores ali que você monta, são 3Dzinho, elas ficam desmontando muito fácil, então recomendo que você colhe as suas, tá? Mas tirando essa ressalva aí sobre a qualidade aí dos componentes, né, desses componentes especificamente, todo o restante é bem legal. Tabuleiros, o meeple, a ilustração ali dos jardinzinhos são bem bacanas, elas se conectam corretamente, né, que acho que isso é importante. A gente tem outros jogos desses que as imagens não se conectam quando você junta os tiles e acaba ditando nosso toque, mas esse tá tudo certo, tudo se conecta, as ilustrações são bonitas, eu acho que é um jogo muito bonito que deixa aquela beleza na mesa, né. Bom, é um jogo abstrato, bem simples, tá? Então se você gosta desses abstratos aí no estilo... melhor estilo azul, né, da coisa toda, acho que você vai curtir, esse jogo é pra você, mas ele é bem simples de regra. A grande dificuldade dele acaba ficando na questão do quebra-cabeça, né, do puzzle ali, que como você vai montar o seu jardim, se você já vai fechando ali os jardinzinhos para já ir colocando suas borboletas, ou se você vai de repente esperar, né, para vir aquela peça que vai encaixar perfeitamente para você fazer um jardim enorme.
arriscado, mas pode ser que dê certo. Você tem ali decisões interessantes do leilão, do que você vai pagar das minhoquinhas ali para tentar ser o primeiro a poder escolher as peças ou não, né? Mas isso é somente para 3 e 4 jogadores. Quando você joga em 2, você não tem esse leilãozinho ali pela ordem de jogo, mas ainda assim ele é interessante. Confesso que eu não gostei dele tanto para 2 jogadores. Eu acho que embora ele rode, ele não roda tão fluido quanto ele roda, não é tão interessante ali as decisões como são para 3 e 4 jogadores. 3 e 4 ele fica um pouco mais apertado, então eu gostei mais em 3 e 4 jogadores justamente por isso, porque ele fica mais apertado. Você tem que brigar, é estratégico quando você briga para tentar ser o primeiro ou não, ou o 4º jogador, enfim, ou o 3º, ali na seleção, né, dos tiles. Já em 2 jogadores ele fica um pouco mais solto, né? Mesmo que o jogador pegue uma fileira que você queria, né, de tiles, ainda assim pode sobrar, né, uma fileira interessante para você. Então, assim, pro meu gosto pessoal, ele rodou melhor em 3 e 4 jogadores, mas pode ser que você curta ele em 2 também, se você gosta desses jogos um pouco mais fluidos, até para jogar com criança, né, e tudo mais. Acho que em 2 jogadores acaba sendo melhor, que a criança não vai se frustrar tanto, não vai queimar tanto ali os neurônios para tomar algumas decisões. Acho que dá para rodar bem com criança, sim, a dificuldade dele é bem simples, é facinho de explicar as regras, e ele tem uma rejogabilidade bem alta ali pela variação dos tiles, né, que você tem, as decisões que você toma, né, que vai mudar de partida para partida. Então acho que isso é interessante, que você vai querer jogar ele a longo prazo, tá bom? Dica para quem está jogando pela primeira vez, preste atenção nos valores de cada árvore, ali no controle de área de cada árvore. Lembre-se que suas borboletas são limitadas e são elas que vão te dar, grosso modo, a pontuação no final do jogo. Então preste atenção na quantidade de borboletas que você tem, nos pontos que cada flor vai dar, que isso é variável naqueles skins lá de baixo, que isso faz toda a diferença, tá bom? Bom, pontos negativos desse jogo, talvez a simplicidade dele incomode alguns, porque ele não é um jogo, nossa, que jogo incrível, cheio de regras e tudo mais, cheio de mecânicas. Ele tem ali um set collection, um controle de áreazinho, mas é tudo muito simples. Então pode ser que se você for um jogador mais die-hard ali, que quer jogar algo bem mais complexo, ele não seja para você. Outro ponto negativo é a questão de não encontrar ele aqui no Brasil, né? Não é um jogo que você encontra com facilidade para comprar, mas se você tiver aí a oportunidade, recomendo que você conheça e compre, né? E jogue esse jogo aqui. E ele também não é um jogo barato, tá? Mesmo na conversão aí, comprando lá fora, importando, convertendo, ele não fica barato, tá bom? Então seria interessante ele vir aqui para o Brasil para de repente ver se a gente consegue ele mais barato. Acho que ele não é tão barato pela produção dele, né? Que é uma produção bem grande, bem bonita, os elementos 3D que você monta, os pregadorzinhos de borboletas para colocar nas flores. Então, por essa produção toda, eu acho que é por isso que ele não fica tão em conta, tá bom? Mas ainda assim vale a pena conhecer. É um jogo que eu gostei bastante. Tá aqui na coleção e acho que vai ficar durante um tempo, até eu enjoar dele, ele vai ficar, porque eu gosto muito desses jogos abstratos, né? Dá pra ver aqui que eu tenho os azuis, tenho Mirifiori, Dragon Castle, são todos jogos que eu gosto muito, até para apresentar para novos jogadores, né? Ele é um jogo que encanta muito para novos jogadores, né? Toda essa beleza dele e tudo mais, acho que vale bastante a pena. Bom, já falei bastante, a ideia era só dar um briefing geral do que eu achei do jogo. Gosto bastante, vale a pena. Tem esses pontos negativos que eu falei aí da qualidade aí dos componentes, né, que são delicadinhos, um ponto negativo aí do preço, da dificuldade de encontrar e talvez por ser muito simples, mas fora isso, gosto bastante, é um jogo que tem uma certa furada de olho ali, tem uma estratégia, um puzzle, eu gosto desses jogos de puzzle que você tem que pensar em como você vai encaixar aonde, e caiu muito aqui no gosto. Vou querer jogar ele muitas vezes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.